Olá amigos, bem-vindos ao Dutra Chess, xadrez com simplicidade. Ali estava o professor jogando um aberto do Brasil na cidade de Solânia. E depois de jogar uma siciliana ou jogando uma siciliana, aquela siciliana bem trabalhada, chegamos a essa posição. Eu já havia feito um sacrifício de cavalo em B1, B2, cavalo foi sacrificado e consegui ganhar um peão. E nessa posição as pretas jogaram torre F, C8, torres dobradas ameaçando o peão, querendo ganhar a dama, porque depois que a torre captura, se dama capturar, a outra torre captura, lógico, e fica ganhando a peça de mais valor no tabuleiro. Então, como as brancas defenderiam? Tem como defender esse ponto? É o ponto fraco. Tem que trabalhar o ponto fraco. Aproveitar a oportunidade quando surge de aplicar o lance tático, mirando no ponto fraco, que só tem... lógico, tem duas defesas, mas tem duas peças menores atacando. E o objetivo é capturar e ameaçar a dama. Então, resolveram, no caso as brancas, resolveram defender e colocaram sua torre. Opa, torre C1, tá tudo defendido. Agora, se as pretas capturarem, olha o que acontece. Capturou, torre captura. Se torre capturar, perde a torre por completo. Então, não é hora de capturar, é hora de preparar. Preparar o ataque. Defendeu? Opa! Não posso ir. Preparei, mas não posso capturar. Então, vamos colocar mais um ataque. A dama faz a infiltração. E olhe que as pretas aqui estão quase perto de receber um checkmate, porque se esse peão avançar e o cavalo vier a F4, propondo uma troca, porque o cavalo defende o ponto. Cavalo saindo, recebe um checkmate. Cavalo saindo, recebe um checkmate. Mas nessa posição, quando a torre defende, a dama se infiltra na segunda fileira. Olha, infiltrou-se na segunda fileira. Mesmo assim, ainda não pode capturar. Porque se capturar, torre captura. Olha só que interessante. Capturou, torre captura. Se torre capturar, dama captura. Se dama capturar, rei captura. E no final das contas vai embora a partida. Fica somente um cavalinho para as pretas e cavalo e torre para as brancas. Então não pode haver essa captura. Cadê as torres? Aqui estão as torres. Então, dama se infiltrou na segunda fileira e não pode capturar. Mas o objetivo da dama ter chegado na segunda fileira foi ameaçar o cavalo. Foi quando observou, voltando, observando a posição, analisando, disse, olha, qual é a peça que está indefesa? Tudo está se protegendo aqui, está todo mundo protegido. Mas tem uma que está sem defesa, que é o cavalo. E quando a dama entrou em D2, ameaçar o cavalo. Quando teve o primeiro lance, voltando só um pouquinho aqui, isso... Quando teve o primeiro lance ameaçando, a torre veio e defendeu. Bom, quando a torre defende, dama se infiltra e ameaça o cavalo. Não pode fazer as capturas agora porque perde uma peça. Mas ameaçou a peça que estava indefesa. E nessa posição, as brancas resolveram defender o cavalo. Como vai defender o cavalo aí? Torre. E jogar a torre em torre E1. Torre de F, E1.
defendeu o cavalo. E agora, o que fazer? As pretas calcularam, aqui não pode, não tem mate, não tem problema nenhum, porque se entrar, o cavalo está defendendo. E disse, tá na hora. Quando o tático é aplicado, se capturar, perde, e se não capturar, também perde. Chegou o momento, depois do cálculo, uns 10 minutos analisando, calculando, a torre foi lá e capturou. Ameaçou a dama e ameaçou a torre. Veio a torre e quando capturou, ao invés de capturar de torre, a dama é quem captura, mas captura a outra torre dando cheque. Tá tudo igual? Tá. 3 peças para cada lado. Não quis voltar, porque se voltar, a torre captura, mas defendeu com o cavalo. E agora perdeu a partida nessa posição, porque agora a torre pode ir. A torre foi, capturou, dama capturou, ok. Quer entrar aqui para dar uma série de cheques? Olha o dedinho, cavalo vai lá e defende, cavalo em C5. Defendeu tudo. No final das contas, até aí, as pretas têm 2, 4 com 3, 7, 7 peões. E as brancas têm 1, mais 2, 3 e 2, 5. São as pequenas vantagens que vão sendo acumuladas e levam à vitória. Pequenas vantagens são convertidas em vitória. Mas alguns lances à frente as brancas abandonaram porque não tiveram condição de ganhar. Nós vamos deixar na descrição do vídeo o link da partida para vocês acompanharem lance a lance. E nessa partida vão acompanhar 2 momentos críticos. Quando um cavalo foi sacrificado em B2, foi um sacrifício, sacrificou em B2 o cavalo. E o outro momento crítico, que foi o segundo lance tático, foi quando a torre foi sacrificada em C2. Foi B2 o cavalo e C2 é a torre. Então, essa partida nós jogamos lá no Aberto do Brasil, em Solânia. Não fomos campeão. A nossa posição inicial foi 22º e nós terminamos em 9º no geral. Mas conseguimos ser campeão do sênior. Conquistamos lá uma medalha, né? Ficamos em 1º lugar e 9º lugar no geral. Então, analisem a partida, curtam os lances, vejam como foi preparado, como foi construído a posição que gerou o lance tático e como foi aplicado. Deixe seu like e ajude o canal a crescer.